viemos aqui nesta noite, deixamos o conforto do nosso lar, da nossa casa, para nos reunirmos aqui nessa noite, para prestarmos um culto a Deus, um culto de louvor, culto de adoração ao nosso Deus, e com certeza a presença dele é real em nosso meio. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Estou muito grato a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos dado. Ele tem nos dado livramento, Ele tem entrado com a providência divina, Ele tem curado, Ele tem libertado, Ele tem socorrido. O nosso Deus é um Deus em atividades, né? Ele não dorme. Vamos meditar então Isaías capítulo de número 6, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, como a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, estamos gratos a Ti por esta oportunidade. O Senhor conhece as nossas limitações, as nossas dificuldades. O Senhor conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Meu Deus, estamos diante da Tua palavra, fiel e verdadeira, Senhor. Fala conosco nesta noite. Entra, Senhor, com a providência. Que esta palavra venha adentrar em cada vida. Venha nos dar o entendimento, Senhor. Venha nos dar, Senhor, sabedoria. Que não seja o homem a falar, mas que seja o Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Estamos diante de uma palavra, irmãos, uma palavra que foi marcado na história deste homem chamado Isaías. Este homem, ele teve um encontro marcado pela glória de Deus, um encontro marcado pela glória do Eterno, numa época que ele estava em crise, uma época dramática em que a nação de Judá se encontrava numa crise, se encontrava de luto, porque foi exatamente naquele ano que o rei Uzias havia morrido. Israel estava passando por uma crise moral,
por uma crise nacional, por uma crise espiritual. E estas crises surgem na vida de todos. Aleluia, não importa Deus. A situação financeira, não importa o status, não importa a posição social em que a pessoa se encontra, as crises sempre chegam. Um dia a pessoa passa por uma crise. Meu Deus. E muitas vezes, quando passamos pela crise, alguns começam a desanimarem da sua fé. Outros começam a murmurarem contra Deus. No momento da crise, algumas pessoas começam a tentar até contra o próprio Deus, através das murmurações. Outras tentam contra a sua própria vida. Outras se jogam em cima de uma ponte, à frente de um carro. Sim, Ninguém gosta de passar pelas crises da vida. Mas a nação de Judá estava atravessando uma crise terrível. Mas o profeta Isaías, que nem era profeta ainda, ele tomou uma decisão: eu vou à casa de Deus. Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de se desanimar, ao invés de blasfemar contra Deus, ele foi à casa de Deus. Ele foi conversar com o Senhor. E quando ele adentrou na casa de Deus, ele teve um encontro marcante com Deus. Ele teve uma visão extraordinária. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Aleluia. As vestes de Deus enchia o templo. A casa de Deus começou a se encher de fumaça. Os umbrais das portas começaram a se mover. Ele estava tendo ali uma experiência marcante. Ele estava sendo impactado pelo poder de Deus em um momento de crise. Quando estamos passando por uma dificuldade, queridos, não há nada melhor do que buscarmos a Deus, do que buscarmos a casa de Deus, do que clamarmos pelo nome do Senhor, porque reclamar não vai adiantar nada, murmurar contra Deus não vai trazer solução, atentar contra a nossa própria vida não vai adiantar nada. Nada melhor do que buscarmos a presença de Deus em meio às crises, em meio às dificuldades. E quando nós temos um encontro com Deus, a glória de Deus se manifesta. Deus, Ele quer tratar com pessoas nesta noite que entraram por estas portas em meio às crises da vida, em meio às dificuldades da vida. E Deus, nesta noite, Ele se manifesta em nosso meio. Aleluia. A glória dEle enche esse lugar. Glória a Deus. Isaías, ele adentrou na presença de Deus. E ele teve um encontro impactante. A glória de Deus se manifestou. O céu se descortinou. Ele viu a glória de Deus, o trono de Deus e o que estava sentado sobre aquele trono. Ele contemplou os serafins que estavam ali sobrevoando, louvando o nome do Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda glória está neste lugar. Glória a Deus. Ele estava ali
impactado com aquela visão. E de repente, um dos serafins voou até ele, trazendo em sua mão uma brasa viva que tirara do altar, e tocou os lábios Quer descansar um pouco? de Isaías. Irmãos, eu quero vos dizer uma coisa: quando as pessoas se dispõem em buscar a presença de Deus, elas chegam diante de Deus, não importa a maneira. Muitas vezes nós encontramos Deus numa maneira devastadora, todo arrebentado, todo destruído, em crise, em uma situação dramática, doente, enfermos, pessoas que perderam tudo, sem nenhuma perspectiva de vida. Mas quando nós marcamos o encontro com Deus, a nossa vida, ela é transformada. Aleluia. E quando nós nos confrontamos com a santidade de Deus, as escamas dos nossos olhos começam a cair. Hoje eu estava falando exatamente isso com a minha esposa. Muitas das vezes nós não conseguimos enxergar as nossas deficiências, porque nós nos encontramos em trevas. E quando nós não conseguimos enxergar, é porque nós estamos distante de Deus. Quando nós não atentamos para as nossas limitações, para as nossas deficiências, quando a pessoa começa a achar que é tudo normal, quando as pessoas começam a achar que está tudo certo, não sente mais nenhum tipo de preocupação em relação ao pecado, em relação à iniquidade, para ele se tornou uma coisa tão comum, significa que nós estamos tão longe de Deus. Mas cada dia mais que nós iremos nos aproximando de Deus, as trevas que há entre nós vão desaparecendo, e aquilo que estava oculto começa a aparecer. Isaías talvez não sabia a sua condição, porque as trevas o encobriam. As trevas encobrem os nossos pecados, faz com que as pessoas acham tudo normal. As pessoas não têm mais o temor de Deus. Para ele é tudo normal. Ele começa a praticar um pecado, para ele é normal. Mas quando ele começa a se aproximar da santidade de Deus, quando ele começa a contemplar a glória de Deus, ele começa a reconhecer as suas deficiências, as trevas que estavam ali, trazendo uma cegueira espiritual, começa a desaparecer, e ele começa agora a reconhecer a sua natureza pecaminosa diante da santidade e da glória daquele que vive e daquele que reina para sempre. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando não reconhecemos as nossas misérias, significa que estamos longe de Deus. A presença de Deus nos faz entender o quão miseráveis somos. A presença da santidade de Deus nos faz reconhecer o quão deficientes somos. Quando Isaías viu a glória de Deus, a primeira coisa que ele disse foi isso: ai de mim, que vou perecendo. Aleluia, Jesus. Eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram a glória de Deus, viram a santidade de Deus.
ai de mim que vou perecendo. Jesus. Quando a pessoa começa a buscar a Deus de verdade, em meio às crises da vida, ele começa a olhar para 3 direções. Primeiramente, para o alto, aonde está o trono de Deus. Aleluia. Aonde está aquele que é santo. Glória a Deus, Senhor. Quando nós buscamos a presença de Deus, nós começamos a olhar para o alto. Nós começamos a olhar para nós mesmos e começamos a reconhecer a nossa condição diante daquele que é santo. Aleluia. E quando nós reconhecemos a nossa natureza pecaminosa, a nossa condição diante de Deus, aí então o Senhor entra como uma intervenção na nossa vida. Aleluia. O Senhor começa a trabalhar na nossa estrutura. O Senhor entra com uma providência. A Bíblia diz que um dos serafins, ele pega uma brasa viva e toca os lábios de Isaías e disse: agora as tuas iniquidades foi tirada, agora você está sendo purificado. Quando estamos diante da santidade de Deus, Glória a Deus. as palavras torpes, as palavras de maldições caem por terra diante da glória de Deus. Glória a E o Deus. Senhor nessa noite Ele quer trazer o perdão dos nossos pecados, a purificação da nossa alma. O Senhor nessa noite Ele quer tocar os nossos lábios, bocas que blasfemavam, agora vai glorificar e exaltar o nome do Senhor e Salvador Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Pessoas que não glorificavam, agora vão passar a glorificar, porque hoje o Senhor toca os seus lábios, hoje o Senhor trabalha na tua estrutura. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós começamos a reconhecer que temos que ser e viver na dependência de Deus. Aleluia. Deus, aleluia. Olhamos Deus para o alto, poderoso. olhamos para nós, recebemos a graça de Deus e agora olhamos para o nosso próximo, É, Jesus. olhamos para aqueles que estão necessitados como nós, Aleluia. Aleluia, Jesus. olhamos para a vida daqueles que também necessitam do perdão, necessitam da salvação. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. É, Jesus. Ele olhou nas 3 direções, a santidade de Deus. Ele olhou para si mesmo e ele olhou para a nação. Ele se preocupou. Nós estamos aqui, estamos numa condição de pecadores. Nós somos um povo de lábios impuros. Havia uma crise nacional, moral e espiritual. Eles estavam em trevas, eles não sabiam reconhecer, mas diante da luz do Evangelho de Cristo, aquilo que está em oculto começa a se descortinar e a glória de Deus começa a brilhar. na nossa vida. Aleluia. Hoje não é diferente. O Senhor Jesus está entre nós. Ele é a luz que brilha na nossa vida. Ele é a luz que dissipa todas as trevas. No próprio livro do profeta Isaías, no capítulo 9 e no verso de número 2, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, no verso 16, é o mesmo texto. O povo que andava em treva viu uma grande luz, e aqueles que habitavam na sombra da morte, sobre eles a luz de Cristo raiou. A luz de Cristo resplandeceu. Quando a glória de Deus entra na história de uma pessoa,
Aleluia. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Aleluia. Isaías estava em trevas. Ele habitava no meio de um povo pecador, povo de impuros lábios, mas quando ele viu a glória de Deus, quando ele viu a majestade de Deus, quando ele viu o trono de Deus, quando ele viu a graça de Deus, ele se humilhou, ele reconheceu, ele conseguiu enxergar aquilo que ele não enxergava. Glória a Deus. Quando nós vemos pessoas, pode até vir à igreja, pode até ser um simpatizante da fé, mas ainda continua vivendo a velha vida, o velho homem, a velha mulher, é porque ainda não contemplou a majestade de Deus, a glória de Deus. Mas nessa noite, este dia chegou, a luz vai brilhar, a luz vai brilhar, aleluia. E as trevas Eu vão creio, ser Senhor. dissipadas, Glória a Deus. Aleluia. vão desaparecer. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar, não conseguem entender, para ela é tudo normal. O pecado já virou rotina, já virou tudo normal, é porque estão longe da glória de Deus. Mas quando nós nos aproximamos da santidade de Deus, conseguimos enxergar. Enquanto o homem estiver em trevas, os seus olhos estão tampados, mas essas vendas vão cair por terra. Em nome de Precisamos Jesus. reconhecer que fomos criados Oh, Deus. para sermos adoradores. Sim, Jesus. Precisamos reconhecer que Deus venha nos dar esse entendimento hoje, que a nossa existência foi permitida porque precisamos adorar a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Isaías olhou para o alto, ele viu. O que ele viu? A santidade de Deus. Ele viu a glória de Deus. Amém, Jesus. Isaías, ele olhou para dentro de si. O que ele viu? Um miserável pecador, um homem indigno, um homem sem condição alguma. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Glórias a Deus. Ele quer perdoar pecados nessa noite. Glória a Jesus. Ele quer transformar vidas nessa Eu noite. creio, Deus. Ele quer libertar nesta noite. Amém, Jesus. E de repente, quando Isaías recebe a purificação, o próprio Deus diz assim: a quem enviarei? E a quem direi? A ti por nós. Ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. O pecado nos impede, irmãos, de darmos testemunho do Evangelho de Cristo. Mas quando somos tocados por Deus, somos capacitados. E Deus não escolhe pessoas capacitadas. Deus escolhe pessoas comuns, pessoas simples, pessoas indignas. E aquele que nos chama, Ele nos capacita, Ele nos purifica. Aleluia. Isaías olhou para a nação, Isaías olhou para a necessidade alheia. E Deus sabia que, assim como ele, muitos precisariam também de receber o perdão e a graça. E o Senhor o vocacionou, o Senhor o chamou para o ministério profético. E ele se prontificou, ele se disponibilizou. E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Que possamos nessa noite estar pronto para sermos enviados, como nosso querido irmão disse. Há muitas pessoas aí vivendo em trevas que não conseguem enxergar um palmo à sua frente. Pessoas que estão distantes de Deus, que também precisam ser alcançados. E Deus quer usar alguém nessa noite. Deus quer levantar pessoas para saírem por aí e ser voz profética, ser canal de bênção na vida de
Que possamos dizer: Senhor, envia-me, envia-me. Que possamos estar prontos, nos prontificar. Que possamos estar preparados. Que possamos nos preocuparmos com isso. De que tem pessoas também carentes da salvação, do perdão. E que nessa noite você venha se levantar daqui como um profeta de Deus, como uma profetisa de Deus. Isaías entrou na casa de Deus como um pecador, como uma pessoa de lábios impuros. Ele entrou na casa de Deus como um dos mais miseráveis pecadores, mas ele saiu de lá justificado. Aleluia. Ele saiu de lá purificado. Aleluia. Ele saiu de lá restaurado, e ele saiu de lá como um profeta de Deus. Glória a Deus. Saiu de lá como um profeta de Deus. Pessoas que entram na casa de Deus como um Zé Ninguém da vida e saem daqui como um profeta de Deus. Aleluia. Anunciando as boas novas do reino. É isso que Deus quer fazer em tua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Santo, santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Muitas vezes erramos, irmãos. Não conseguimos entender. Não conseguimos compreender. Achamos tudo normal. Quando não sentimos mais a tristeza do pecado. Quando não atentamos mais, quando o pecado mais não nos incomoda mais, quando o pecado não nos incomoda mais, quando o erro passa a fazer parte da nossa rotina, isso é preocupante, é sinal de que estamos quilômetros e quilômetros e quilômetros distante de Deus. E na medida com que nós nos aproximamos, nós vamos reconhecendo o nosso estado de pequenez. Nós vamos reconhecendo, diante da presença de Deus, as nossas limitações. Aleluia. Quando Deus desceu até o jardim do Éden, Adão e Eva se esconderam, porque diante da santidade de Deus, aleluia, Deus, nós reconhecemos nosso estado pecaminoso. Oh, Jesus. Que o pecado não venha mais fazer parte da nossa vida, não venha mais nos dominar. Eu não quero dizer com isso que o homem não peca, que o homem não erra. Seria ótimo vivermos este mundo sem pecar, sem errar. O apóstolo João escreveu no capítulo 2 da sua primeira epístola: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Mas, se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, meu Deus, Jesus Cristo, aleluia, o justo. Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas de todo mundo. O problema não é o pecar, o problema é não reconhecermos o nosso erro. O problema é não assumir que estamos errados. O problema é querer viver se justificando diante de Deus. Quem nos justifica é Ele. O que compete a nós é se dobrarmos perante Ele e dizer: ai de mim, Senhor, que vou perecendo. Quando nós nos humilhamos debaixo das potentes mãos de Deus, a glória de Deus desce, a brasa viva é tocada em nosso lado. Hoje o sangue do Cordeiro lava as nossas vestiduras e nós somos brancos como a neve. Não importa, meu querido, a tua condição. Se você hoje abriu teu coração e reconheceu o teu estado, haverá perdão para a sua vida,
somente pelos nossos, mas de todo mundo. É por isso que nós temos que olhar para cima, é por isso que nós temos que olhar para nós, e é por isso que nós temos que olhar para fora, porque Ele é a propiciação, não somente aqui, mas de todo mundo, e precisamos propagar isso, precisamos anunciar que ainda há esperança, ainda há perdão, ainda há transformação. Deus quer levantar um exército nesta época de crise, neste momento de dificuldade. Deus quer levantar um exército de adoradores. Vamos estar orando. Deus Santo. Amado e querido Deus, Obrigada, Jesus. Todo-Poderoso, Oh, Deus bendito Santo. seja o nome do Senhor. Ó Deus, quantas pessoas neste momento passando pelas crises, Senhor, passando pelas dificuldades da vida, pessoas, meu Deus, angustiadas, pensando em até atentar contra a própria vida, porque perderam a esperança. Oh Senhor, mas nesta noite, assim como o Senhor vocacionou Isaías, levanta essa pessoa, este homem, esta mulher, Senhor, essa pessoa que adentrou aqui desanimado, essa pessoa que entrou aqui desesperançada, essa pessoa que entrou aqui nessa noite sem nenhuma perspectiva, possa sair daqui hoje transformado, liberto, disposto a fazer a tua obra, porque sabe que tem um chamado. Pessoas que estão estagnadas, pessoas que pararam, pessoas, meu Deus, que perderam a visão da tua glória. Ó Deus, este lugar está cheio da tua glória. Este lugar está cheio da tua glória. As vestes do Senhor estão neste lugar. O manto do Senhor cobre este lugar. Ó Deus, quer mover este coração, assim como o Senhor movia os umbrais das portas. Ó Deus, venha nos encher do teu Espírito Santo, assim como aquela casa se encheu de fumaça, que nós possamos sair daqui cheio da tua glória, cheio do teu Espírito, que não venha haver espaço para o pecado, que não venha haver espaço para o desânimo, que não venha haver espaço, ó Deus, para os erros. Mas que possamos estar cheios do teu Espírito Santo. Aleluia. Em nome de Jesus. Meu Deus. Que haja Santo. salvação, Deus. que haja reconciliação, Deus que haja Santo, cura, poderoso, em Senhor, nome de tu és Jesus, fiel, Deus. que haja cura nessa noite, de toda enfermidade, desde as plantas dos pés até o alto da cabeça, Creio, Jesus. seja agora neutralizado. Creio, Jesus. Nós repreendemos agora espírito de enfermidade, toda obra do mal, em nome de Jesus. Não importa a ordem, se é de ordem patológica, física, espiritual, não importa a ordem, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai enfermidade, sai todas as dores do corpo, quebra, Senhor, todas as barreiras agora, vem despedaçar as algemas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós declaramos salvação, cura e libertação para a glória do teu nome. Aleluia, Amém. Deus, glória a Deus. E graças a Deus, amém? Diga graças.